Vai, mas o Ibovespa não tinha feito fundo, não ia romper topo e agora ia voltar a subir, voltar a retomada, né? Chegou lá e fez aquele fundo nos 100 mil pontos, agora vai, é hora de comprar bolsa e toda aquela história que todo mundo sabe, todo mundo vê sistematicamente por aí. O Ibovespa caindo hoje de novo, reagindo, né? Tanto a questão interna aqui dentro, quanto a questão à espera, né, de mais um anúncio do Fed que acontece amanhã, índices de inflação, né, dados atrelados à inflação lá nos Estados Unidos não vieram, né, como esperado, vieram pior do que esperado, e o Bovespa, como eu sempre falo, nós não somos uma ilha, né? Se está tudo certo lá fora, ainda assim a gente pode, né, ter os nossos ruídos e nossa volatilidade interna que muitas vezes a gente descola do exterior. O exterior está subindo muito forte, a gente está aqui patinando e aquela história. É só olhar um gráfico do SPI e do Ibovespa desde sempre, né? E só que o Ibovespa, né, a bolsa brasileira, perto das bolsas, das grandes bolsas mundiais, não tem lá muita relevância. Então, quando os grandões caem lá fora, a gente acaba caindo também. Então, é aquela história. Para nós aqui sempre tem um porém a mais, né? E aí, quando a gente estava querendo retomar um pouquinho lá fora, dá uma patinada e a gente patina também. Então, vamos ver o que aconteceu mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Ontem eu gravei um vídeo um pouco diferente, na verdade não gravei, né? Já está o vídeo lá, eu postei o vídeo ontem um pouco diferente, falando ali um pouco da questão de gerenciamento de risco, de montar uma planilha financeira, é sempre importante. Eu passo mais tempo do meu dia em cima de planilhas e fazendo estatísticas e cálculos, e agora obviamente com o Zigo, né? Do que de fato olhando o gráfico e operando. Eu passo mais tempo olhando o relatório bolando estratégias do que operando de fato, vendo o candlezinho, vendo o gráfico. Por isso mesmo que eu não sou um day trader, não sou fã de operar day trade por falta de tempo. Aí o que eu fiz? Eu bolei algumas estratégias que eu gosto de operar no day trade, programei isso no algoritmo e estou deixando rodar sozinho no algoritmo. Aí tá dando certo, tá dando lucro, tá naquele ganho e devolve, mas está lucrativo, né? Tá conseguindo ganhar um pouquinho lá, já tá rodando em um mês e meio e tá positivo, tá bem positivo, tá bacana. Hoje mesmo ganhou mais de 1.000 pontos numa operação, 1.200 e poucos, mas perdeu 300 e poucos, 200 e poucos, 300 e poucos pontos em outra, então ficou ali entre 900 e 1.000 pontos de lucro. Tá bom, um contratinho de índice operando sozinho eu nem vi, né? Mas enfim, isso não é o assunto. Então, se você é novo aqui, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, as notificações. Eu acabei tirando o QR Code porque eu fiz uma limpa no computador e acabei excluindo a porcaria do QR Code sem querer. Então, a hora que tiver um tempo, eu vou adicionar o QR Code que está lá em cima, que estava lá em cima. Mas para entrar lá no grupo do Telegram, é só clicar no link que está aqui na descrição. Link para o grupo do Telegram, está em maiúsculo, bem grande, não tem como errar. Entra ali no grupo, que lá a gente fala de mercado, fala durante o pregão, tem bastante informação lá, a gente do mercado físico, de commodities e tudo mais. Isso vai ser bem bacana, né, para te aprender de graça, é liberado, não tem, enfim, não tem restrição nenhuma. Obviamente que a gente só fala de mercado financeiro, então peço que só fale de mercado financeiro, senão fica muito bagunçado o grupo, né? E também se inscreve no canal, curte, comenta aí. E quem quiser já se inscrever lá no Zigo, como eu falei, ainda não está liberado, mas está ficando bacana, está ficando bonito pra caramba, né? Não vai ganhar Black Friday aquela, infelizmente já passou, tem que honrar o meu compromisso com quem entrou na Black Friday, então só vai ganhar Black Friday quem entrou até aquele período lá que eu não lembro exatamente a data, mas era na sexta-feira de Black Friday, né? E até domingo, eu estendi aquele final de semana. Mas entra lá e quando liberar a plataforma eu vou passar para vocês e tá ficando legal pra caramba. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu acho que vamos pro vídeo aqui. Bom, vamos lá. Ibovespa hoje caindo 0,49, o dólar subindo 0,30, nós temos o milho aqui caindo 0,46 e o boi com 0,50 de alta. O café subindo 0,21, 0,22, a soja com 0,83 de alta, né? Aqui algumas ações só. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou com o Zigo aberto. Então, o mercado mundial, né? Todo em baixa, com exceção lá da África do Sul, obviamente, né, que a Ásia não está funcionando agora, né? Então, isso aqui seriam os índices futuros em boa parte do mundo. Então, os Estados Unidos em baixa, a Inglaterra em baixa, a Alemanha também caindo, a China caiu, o Japão caiu 1,35, a Austrália, a África do Sul aqui 0,10 de alta, VIX, né, o famoso índice do medo, subindo ali 3%,
Ibovespa agora nesse momento com 0,79 de queda. As commodities, nós temos lá petróleo caindo 0,15 o WTI, 1,15 o WTI, 1,2 o petróleo Brent, né? O milho já em Chicago já fechado, essa bolinha aqui mostra que está fechado o mercado e aqui está aberto. 0,92 de alta lá no intervalo, aqui está com fechou com 0,46 de queda, né? O boi, olha, o boi está ué, acho que eu botei o nome errado, mas esse aqui, ó, já achei um erro aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu devo ter copiado lá no código e esqueci de tirar o nome. Mas isso aqui é café. Então tem que estar o preço aqui, ó. O café aqui no Brasil caindo 0,6. Não, café lá em Chicago. 280, 236. Agora eu já nem sei mais. Aqui é Brasil, aqui é Chicago. Vou ter que olhar aqui que eu já não lembro, que é tudo parecido. Parei que eu tô com outro aberto aqui. C, F, I, C... 280, tá. Então aqui é café, aqui café Chicago, né? Então café, Chicago não, desculpa, café Nova York. Café Nova York em 236, fechando com 0,06 de queda. O café aqui no Brasil, na BVMF, 0,21 de queda a 280. A soja está certinha. Soja, 1,32 de alta, aqui no Brasil também subindo. Ferro, minério de ferro lá na Bolsa de Dalian, que está fechado agora, logo mais vai abrir o pregão, né? Então fechou na noite passada com 0,23 de queda, o boi subindo hoje 0,53, já falei no início, e o dólar subindo 0,29. Bitcoin também alto aqui em 47 mil dólares com 0,84. Vocês viram, repararam que isso aqui é em tempo real, né? Então o negócio vai ficando chique. Um outro gráfico aqui interessante que está aqui na tela do Zigo, para ter uma ideia da comparação do Ibovespa com o S&P 500. Não? Olha uma ideia que eu sempre falo, mostrei isso lá no grupo do Telegram hoje. A importância da gente ter parte do patrimônio dolarizado, a importância da gente se expor à moeda americana, a importância da gente se expor em bolsas fortes. Né? Isso aqui ó, é desde dia 3 de janeiro de 2020. Né? A partir do dia 3 de janeiro de 2020, os dois índices, tanto Ibovespa quanto S&P 500, estão no mesmo nível ali zerados. Isso aqui é a variação percentual deles desde então. Então, quando afundou, Ibovespa afundou aqui, caiu quase aqui embaixo, né, mais de 60% no fundo dele aqui, e o S&P caiu bem menos. E aí depois o S&P começou a subir desde o fundo da pandemia, e a gente vem patinando aqui, ou seja, estamos no campo negativo hoje aqui, com 8,5% de queda, enquanto o S&P no mesmo período está com 41% de alta. Então, olha a importância de se exporem em moedas fortes, se expor em bolsa forte. É óbvio que, beleza, vamos arbitrar uma operação aqui, né? Vamos comprar Ibov e vender esse SPI. Só que a gente não é uma ilha, isso aqui não é uma commodity. Né? Então, pode muito bem, se o SPI resolver corrigir um pouquinho aqui, né, cair com um pouco mais de força, é muito provável que a gente afunde junto. E aí a coisa fica um pouco complicada. Apesar de que para o ano que vem eu tenho umas expectativas interessantes quanto ao dólar, quanto ao carry trade, que a gente pode fazer e tudo mais. Né? Então aqui também tem um calendário econômico, né, com alguns dados aqui, por exemplo, amanhã lá IGPM-10 vai sair aqui, o GP10 vai sair algumas coisas interessantes aqui também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sem pronunciamento do Federal Reserve amanhã lá nos Estados Unidos. Né? Então aqui tem umas altas e baixas aqui, mas isso aqui está totalmente errado, porque eu mudei a planilha lá, então ele ficou com os valores extremamente absurdos. E algumas notícias aqui para a gente acompanhar, que eu falo que eu não opero notícias, mas ele tem umas notícias aqui, as últimas notícias de alguns sites interessantes, praticamente em tempo real também. Quer dizer, é em tempo real, né? Se eles postam notícia a cada 15 minutos, o problema é deles, mas o Zigo é em tempo real com os sites. Então, essa aqui é basicamente uma das telas interessantes que o Zigo tem para nós. Tá bom? Então, vamos para o gráfico. Bom, vamos começar lá pelo começo. Deixa eu botar aqui no CCMF 22, eu vou botar aqui um gráfico, botar aqui o negocinho no fundo de vocês aqui, que eu sei que vocês gostam, na marca d'água. Quem assiste pelo telefone é importante. Bom, vamos lá. Primeiramente, deixa eu limpar essa linha azul aqui, porque isso aqui era a minha entrada que eu tinha feito, eu não estou mais nela, então não tem por que ter aquela linha azul. Bom, por que eu saí do milho? Eu saí do milho, né? Como eu não fiz vídeo ontem falando, vou ter que falar agora. Eu saí do milho ontem, no início dessa barra aqui ontem, nessa aqui, na verdade, na 1 aqui. Por quê? Porque ele estava fazendo aqui uma espécie de um canalzinho aqui, que poderia ser uma espécie de um canal de baixo. Muito fraco o canal, por sinal.
Aí já abriu aqui em cima, fechou uma barra meio forte, tentou negociar aqui abrindo e tudo mais. Eu falei, quer saber, esse negócio ou vai lateralizar, ou vai tentar romper, vai ficar coisa assim, já está chegando no final do ano, daqui a pouco começa a ficar de lado o mercado, começa a ficar devagar, e eu não vou ficar posicionado. Não estava a fim de colocar um stop de 3 pontos aqui, porque eu acho que não vem buscar 6 pontos tão fácil. Eu não vou fazer operação 1 para 1, não é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Por isso, resolvi sair. Então saí, se eu tivesse ficado hoje, eu poderia ter saído no 0 a 0, quem sabe até um pequeno lucro, mas não, eu não vi no futuro, não adivinho o futuro, e a minha bola de cristal aqui, ela está sem bateria, tem que carregar ela. Então estou de fora aqui no mercado, e aí o milho está totalmente lateral. Hoje ele não saiu do lugar, subiu, desceu, e aí aquela coisa que eu sempre falo para todo mundo. Muito cuidado quando o mercado resolve ficar nesse período chato, resolve ficar de lado, resolve ficar nesse sobe e desce, e não se decide, porque muita, mas muita gente devolve muito dinheiro para o mercado, ou fica devendo, fazendo esse tipo de operação, tentando entrar nesse tipo de operação. O que eu fiz? Tentei vender aqui, não deu certo, já vi que não ia vingar aquela operação ali, já saí fora. Poderia tentar de novo? Poderia, mas eu não vou entrar porque qual que é a tendência do mercado dessa barra branca até agora? Aqui ele subiu, aqui ele balançou, não fez nada, aqui ele caiu. Então essas 3 barras aqui, o que ele fez? Nada. Nessa barra aqui não fez nada, nessa não fez nada, essa aqui tentou subir e essa aqui tentou cair. Ou seja, nada. Ele abriu aqui e está fechando hoje aqui, no mesmo lugar. Então a gente tem uma semana de gráfico aqui que o mercado não fez nada. E eu vou ficar no meio dessa uma semana operando? Eu não, sou bobo. Aqui eu tentei vender, ele estava numa tendência bacana, fui estopado, show de bola. Poderia ter invertido a mão e comprado? Poderia, não quis fazer isso? Não quis. Beleza, foi embora, movimento bem forte para cima. Chegou aqui, ó, mais ou menos no 1 para 1 dessa operação aqui. O pessoal que estava aqui, boa parte realizou lucro, até mesmo porque tinha um alvo aqui atrás, um topo, e agora ele está patinando ali. Vou comprar? Não. Vou vender? Também não. Talvez eu nem opere mais milho esse ano. Então vamos ver o que eu vou fazer. Pela sazonalidade, todo mundo conhece, eu estou com o Zigo aberto aqui. Commodities, sazonalidade. Cadê? Sazonalidade do milho desde 2008. Dezembro geralmente costuma ser um período de alta no milho. Geralmente costuma ser um período de alta no milho. Quanto de alta no milho? Em torno de 3%, 2,5%, 3,5%. Varia, mas é ali acima de 2%. Geralmente, se eu colocar aqui o CCM FUT num gráfico mensal, se ele abrir, como é que está aqui o gráfico mensal do CCM FUT? Eu vou dar ele está com 5% de alta em dezembro. Beleza, está dentro da sazonalidade. A sazonalidade aqui, ó, pela média, 3,61, pelo volume, 3,17. Então, teoricamente, isso aqui funciona. Eu posso arrastar para vocês aqui de novo. Aqui, a sazonalidade do milho. Está aqui, dezembro, mês de dezembro. 3,17, 3,61. 3,17 considerando a variação média, sem considerar volume, desde 2008. 3,61 considerando o volume, que é bem importante, porque a gente sabe que o volume começou a aumentar muito nos últimos tempos, então o volume tende a dar peso aos movimentos com mais volume. Então 3,61, ou seja, pela sazonalidade o milho tende a subir em dezembro, está subindo, está tudo certo. Então está tudo certo, não pode subir, não pode cair, está tudo certo. Beleza? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Vou ficar de fora. Se ele cair aqui, que eu falei, aqui embaixo eu comprava, tá aqui, ó, tá aqui o meu ponto de compra, aqui meu retângulo, tô esperando. Se ele chegar lá e fazer ou não sei, né? Se ele chegar aqui e querer mostrar um ponto interessante, eu compro, não tem problema nenhum. Eu posso comprar ali, mas ele tem que me mostrar uma barra que deu uma entrada, que deu uma operação interessante. Tá bom? Por enquanto estou de fora. No gráfico semanal, ele rompeu acima da média aqui, tá fazendo 2 barrinhas lá, sem força, querendo continuar, mas ao mesmo tempo, se ele perde aqui os 92 e pouco, ou vamos ser mais criteriosos, se perde os 92,5 aqui, ele pode até mesmo voltar e vir aqui embaixo um pouco, e quem sabe vai lá nos 90, que é onde eu quero comprar, e ficar mais tranquilo aqui, ver se ele resolve corrigir até aqui. Não falta muito, a gente não está falando de muitos pontos, está falando de 3 pontos, é pouca coisa. Até dá para entrar com uma mão um pouquinho maior,
vai estar um ponto bacana de média aqui. Então vamos ver o que elas vão fazer. Por enquanto, vou ficar de fora, não tenho que ficar querendo inventar a operação no dia 15 de dezembro quase, né? Então, no momento, estou de fora do milho. Boi. BGI, vamos botar o FUT, vamos botar o gráfico semanal. Gráfico semanal dando uma respiradinha, né? Então ele fez uma queda, voltou. O que eu falei? Que essa região aqui é bem aquela região lá dos 50% dessa queda, dessa alta forte aqui. Então se ele resolver continuar daqui, era um bom sinal. E aí se a gente olha no gráfico diário, o que ele fez? Fez essa barra aqui, ó. E está subindo, né? Está subindo, hoje chegou a voltar um pouco, está subindo. Então talvez ele continue subindo aqui e vai embora. Eu também não quis me posicionar no boi, né, mas comentei sobre essa barra aqui nos vídeos, né, que quem estava olhando o boi provavelmente deve ter entrado nessa barra aqui, foi uma boa entrada. O stop é um pouco longo, a gente tem um stop aqui de 7 pontos quase, então vai ter um alvo de, teria que ter pelo menos uns 14 pontos, então lá em 320, 325, 320 e poucos aqui. Né? Se a gente botar lá no BGIZ, ele está subindo, tem uma média ali que é um ponto onde ele pode brigar, tanto é que ele bateu ali nela hoje, né? Ele abriu, bateu, chegou a cair aqui, ó, 3 pontos e pouco hoje aqui, e depois voltou e continuou subindo. Então ele tá ganhando força, ela tá fazendo uns pullbackzinho na média, no gráfico de 60 minutos, então tá ficando bacana o boi para comprar. Quem sabe mais adiante a gente se posiciona no boi também, né? Mas lembrando, no final de ano eu não sou muito fã de operar. Eu só não saio de férias e falo, ó, vou sair de férias porque eu tenho outras operações, tenho algumas operações com opções, tem algumas operações, é mesmo em índice, eu faço uma coisa e outra. O robozinho, estou testando se vai funcionar full time o tempo todo. Mas eu começo, geralmente no final de ano, eu começo a pegar leve nas operações. Penso, beleza, eu tive, né, lá 10 meses úteis durante o ano para operar. Não vai ser no último mês, né, e no primeiro mês do ano que eu vou tentar fazer todo o dinheiro do mundo. Tá bom? Então, geralmente eu procuro isso. Esse ano foi um ano bom. Tive meses muito bons, tive meses mais ou menos e meses ruim pesado assim, eu não tive, né? Então eu consegui equilibrar alguma coisa e outra. O que perdeu com ação, eu acabei ganhando com commodity. Toda aquela queda forte do Ibovespa eu peguei com percentual mínimo da carteira. Então foi um ano bem bacana, consegui pegar um time muito bom ali. E estou esperando, estou lá sentado em cima do dinheiro vendo o que acontece. Tá bom? Mas o boi, ó, a compra nele é interessante. Muito cuidado quem está comprado ou quem está afim de comprar nessa região aqui dos 313 e depois lá na região dos 318, 317 aqui. Ó. Nessa região aqui em cima também muito cuidado. Porque se chegar lá, né, quem está comprado, toma cuidado para não tomar uma ré grande aqui e querer voltar um pouco aqui. Porque essa galera vendedora pode querer empurrar um pouquinho para baixo aqui. Tá bom? Então, prestem muita atenção nisso aí, fiquem de olho nisso aí. Certo? Café, ICF FUT. Ó, deixa eu só olhar o BGIH, né? O BGIH é a mesma coisa, ele está no mesmo padrão. Se eu botar no gráfico diário, H não, BGIF 22. Ó, o F22 já está 321 e pouco, tá bacana. Ó, aqui tem um ponto de briga no F22, ó, lá no 300, F22 é um caça, né? Lá no 323, mais ou menos por aqui. Então tem que tomar um cuidado aqui para ele não tomar uma e voltar um pouquinho aqui. Como é que tá o book dele? Quantos negócios? 1.100 negócios. Tá bacana, tá bacana. Já tá negociando bem. Então, aqui tem que ficar de olho nesse ponto aqui do F22 para ver se ele não vai apanhar um pouco e querer voltar. Quem está comprado, fica de olho lá, né? Ajusta um stop, vai carregando o stop. Quem está de fora, talvez comprar nesse ponto aqui não seja bacana, espera voltar um pouco, ver se ele vai voltar de fato, né? E se voltar, espera aqui. Eu sempre falo, eu peco por não entrar numa operação, por ficar de fora e ficar assistindo, do que entrar e tomar um stop. Né? Muitas vezes eu perco operações, e muitas vezes operações boas, mas na maioria das vezes, quando eu entro, geralmente eu acerto. Mas claro, quando a operação é muito boa e ela começa a andar, eu entro, mesmo que atrasado. Né? Porque financeiramente dói muito mais a gente ficar de fora de uma grande operação do que tomar um stop, porque o stop já era algo esperado. Quando eu entro numa operação, eu sempre sei o quanto eu vou perder e já espero que eu perca aquilo. Então, se eu perder, eu já olho para o meu saldo na corretora e vejo, bom, se eu perder naquela operação, eu vou ter
um drawdown ali, vou ter um desconto na minha conta de tanto. Não, bacana. Mas se eu ganhar, aumenta tanto. Ó, beleza. Então eu entro nem que seja atrasado na operação, quando é num ponto muito bom, mas acaba entrando. Tá bom? Café. Atrasado, obviamente, que tem que ter um bom senso. Né? Não vai sair de 60 mil pontos e ir para 130 e eu entrei atrasado, estou em 128. É sacanagem. Deixa eu tomar meu copo do Habib's aqui. Bom, o café está numa região interessante, né? Como eu falei. Deixa eu olhar a sazonalidade do café. Tá aqui, ó. Sazonalidade do café, soja, café. Dezembro tende a ser um mês de alta, mas o café está sendo um mês de alta em todos os meses esse ano, né? Então, ó, tá subindo sem parar, então não tem muito o que falar no gráfico mensal. No gráfico semanal, tem que tomar muito cuidado nessa região aqui desse candle aqui 275. No gráfico diário, ele está querendo fazer um topo aqui, mas não tá conseguindo romper para baixo. Pode muito bem continuar subindo aqui. O que é importante a gente prestar atenção? Uma coisa primeiro, você sabe que os seres humanos são treinados, não treinados não, volta a fita. Você sabe que os seres humanos instintivamente tendem a reconhecer padrões. A gente faz isso sempre, em tudo. A gente olha para um café, enxerga uma figurinha, enxerga um bichinho, a gente olha para as nuvens, que é uma coisa totalmente aleatória, e enxerga figurinha, enxerga bicho, enxerga coisa, olha para as montanhas. A gente tende a reconhecer padrões. Tanto é que, não sei se você sabe, né, mas eu já fiz essa experiência. Obviamente que eu li isso primeiro, aprendi sobre isso, e depois, casualmente, aconteceu a situação e eu acabei fazendo o teste e realmente deu certo. Sabe aquela de procurar um trevo de 4 folhas na grama? É que a gente vê os trevinhos ali, geralmente são 3 folhas, né? E a gente tende a procurar trevo de 4 folhas. Sabe qual é a melhor forma de tu conseguir encontrar? Obviamente que tem que ter um pouco de sorte, que não é sempre que tem, né? Mas de encontrar um trevo de 4 folhas, não é tentar olhar os trevinhos e contar as folhas. É simplesmente olhar sem pretensão nenhuma e ficar olhando assim um range um pouco interessante, um pouco grande. Por quê? Porque o nosso olho instintivamente reconhece padrões muito mais fáceis e muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Não é o olho, é o cérebro, na verdade. Então a gente bate o olho e a gente sabe que é um trevo de 4 folhas sem contar o número de folhas. Né? E é muito mais fácil só olhar e procurar padrões. E não procurar contar e ver quantas folhas tem. Senão tu nunca vai achar. Até acha, mas faça um trabalho do cão. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tende a olhar gráfico, tende a olhar coisa com padrões, né? Procurando um padrão. A gente está olhando isso aqui, eu quero que o café suba, por quê? Porque eu estou posicionado. Eu estou comprado no café desde maio. Né? Então, eu automaticamente vou procurar por bons pontos de compra. E isso a gente faz de forma inconsciente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, de fato, né, o café aqui, ó, ele está fazendo está tentando subir seguindo a tendência. O que a gente tem que procurar aqui? Tem que ver o seguinte, aqui ele fez duas puxadas para baixo, bem parecido com essas aqui que ele fez. Nesse último período ele lateralizou bastante, depois foi embora. Aqui está lateralizando. Aqui ele lateralizou mais ou menos uns 20 dias. Aqui ele já está aqui a 14, 15, então pode ser que continue um pouco mais. Ano passado, o café no final do ano deu uma enrolada e depois subiu. Eu me lembro, eu estava posicionado, por isso que eu me lembro muito bem. Ó, aqui, ó, ele enrolou de novembro, dezembro aqui, encheu o saco e finalzinho do ano aqui ele começou a subir, só que aqui já era novembro. Né? Então, dezembro, cadê? 1 do 2, 27 do 30 do 12, aqui. Aqui ele estava aqui do lado. Então, aqui ele subiu em novembro, bem parecido, ó, subiu em novembro, e aqui, ó, nesse altinho aqui, ó, 19 do 11, foi até 15 do 12, e aí lá em 15 do 12 começou a subir. Quem sabe amanhã sobe. Então vamos fazer uma previsão aqui. Né? Então pode ser que ele faça algo do tipo também. Então vamos ficar de olho nisso. Né? Então o que eu falei, um ponto de compra para quem quer comprar no café, aqui é um ponto bacana, 270, 260 e poucos. Mas tem que ser com stop curto, porque se ele perder esse fundo aqui, ele pode querer vir aqui nos 250. Porque ele pode estar tentando romper e não está conseguindo. E lá no gráfico semanal tem uma barra feia lá querendo derrubar, apesar de que está bem numa região aqui de uma lateralidade de uns 3 ou 4 candles aqui.
né? Então, quem quer comprar café tem que ter coragem. Não digo que está ruim no sentido tem que ter coragem que está ruim. Não, tem que ter coragem de entrar quando o gráfico está caindo, porque são os melhores pontos de compra. Não adianta eu querer comprar café aqui no 291. Não é um bom ponto de compra. Eu tenho que comprar café quando o negócio caiu. É a hora que a gente tem coragem. Que nem eu comprei Ambev quando a Ambev afundou agora uns dias atrás. Eu comprei Itaú quando o Itaú estava caindo há 4, 5 dias sem parar. Todo mundo estava querendo vender Itaú, todo mundo querendo vender Ambev, tá lá. Ambev subindo um e pouco hoje, Itaú subindo 0,7, mas a bolsa está caindo 0,5. Itaú chegou a subir chegou a subir mais de 2%, Ambev também. Tão fraco, mas perto da bolsa tá bacana. Espero que eles continuem, que a Ambev continue subindo, passe lá dos 17 e me dê uma boa rentabilidade lá nas minhas opções. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, há um ponto de compra no café por aqui, um stop curto aqui. Se cair aqui, começar a cair, vem aqui embaixo. Agora, tem que ser estopado. Não adianta eu querer ficar comprado aqui, aí, não vou vender porque vai romper para cima, vai ter o ninho ou laninha ano que vem e o café vai a 400. Bacana, pode ir, mas ele pode cair a 220 antes. Então tome cuidado quanto a isso. Esse dia eu mandei no grupo lá o negócio do café que eu peguei da Refinitiv lá, que é bem interessante. Tá bom? Então, café é mais ou menos por isso aí. Tendência de alta, muito cuidado lá no gráfico semanal, cautela e vão administrando a posição. Eu sigo comprado, como eu já estou com o preço médio lá embaixo, eu quero continuar comprado. Enquanto não reverter a tendência, eu não vou encerrar a posição. Então, nem me preocupo, nem olho a plataforma lá nos Estados Unidos. Fico só, quer dizer, eu olho porque eu estou sempre acompanhando lá e mexendo com a operação lá, mas não fico, né, tentando ajeitar a posição. Vou só carregando ela. A soja tá ali, ó, andando de lado, como a gente já tinha falado aqui 50 vezes, a soja andando de lado aqui. Então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós temos as médias de lado, nós temos a soja na mesma região lá de sempre. Então o que eu falo para vocês é o seguinte, se não está posicionado na soja, nem se preocupe em se posicionar. Então acho que, quer dizer, vamos reformular a frase de novo. Se não está posicionado, na soja agora para fazer trade apenas, se for um produtor rural é outra história. Porque aí tem questão de safra, tem questão de hedge, tem um monte de questão para travar dólar, para travar um insumo que está caro ou algo do tipo. Beleza, é outra história, então é outro viés de operação. Mas para fazer especulação, simplesmente eu aqui que não planto soja, só quero ganhar dinheiro na movimentação do preço, né, acho que tem coisa muito mais interessante para fazer agora do que comprar ou vender soja. Porque é a mesma coisa que eu falei lá do milho, só que a soja está no semanal, tá pior ainda. A soja está mais de mês aqui que não sai do lugar. Então, teve relatório do SDA, aí derrubou para cima, jogou para baixo e foi todo. Então a soja vai e volta, vai e volta, vai e volta aqui, não sai do lugar, o preço está no mesmo lugar, está parado. O que a gente faz? Nada. Se tivesse liquidez com opções, o que dá para fazer? Compra volatilidade. Compra volatilidade, que se romper para cá ganha dinheiro, se romper para baixo ganha dinheiro. Ou, melhor ainda, faz uma operação, faz uma estratégia de opção que tu ganha com o mercado parado. Tem, né? Tu ganha lá o mercado que tu acha que o mercado vai ficar dentro de um range, tu vende opções acima do range, vende opções abaixo do range e fica ali. Se o mercado ficar naquele preço ali durante o período que ficar posicionado, tu ganha dinheiro. Então, se tivesse liquidez com opções aqui no Brasil, seria bacana. Não tem liquidez, então não é o tipo de coisa que eu recomendo fazer. Lá fora a coisa já é um pouco mais interessante, né? Com todas as commodities de forma geral. Então, o que dá para fazer aqui? Eu recomendo ficar de olho, acompanhar, estudar. E tem outras operações bacanas para fazer aqui. Certo? E aí o dólar, como eu falei, já vem falando há bastante tempo, o dólar está lá no 5,70, né? Eu tinha vendido dólar, cadê o meu gráfico diário? Eu tinha vendido dólar aqui, ó, né? No topo dessa barra aqui, e falei que ia ser estopado aqui. O que eu fiz? Fui estopado aqui, não tem problema nenhum. Ele foi, podia estar ganhando dinheiro depois. Subiu, tá lá, então ele está vindo aqui em cima. E o que eu falei quando eu fosse estopado, o que eu faria? Porque se eu fosse estopado aqui, era muito provável que ele viria aqui em cima, e se ele viesse aqui em cima, era muito provável que eu fosse fazer uma outra operação de dólar, né, no swing trade, para tentar vender mais alto. Né? O cenário para o Brasil
Para dólar é interessante. Olha como ele está respeitando esse canal aqui, né? Tá bacana esse canal, ele está respeitando, bem respeitado esse canal. O dólar tende a seguir uma tendência interessante. O carry trade, né, que é aquele trade de oportunidade, que é aquele trade, carry trade Brasil, que é aquele onde o Brasil vira um exportador de juros, que a gente já conhece isso desde sempre, né? Todo mundo que está no mercado financeiro brasileiro sabe exatamente como funciona isso. Se não sabe, vai procurar saber que a gente é um bom exportador de juros. O que que é? É um país onde tem um certo risco, né? Mas até então ainda não quebrou. Então as taxas de juros são relativamente interessantes e quando o câmbio fica relativamente desfavorável para o Brasil, leia-se favorável para quem tem dólar, né? O pessoal acaba olhando para o Brasil com um viés um pouco diferente, onde a gente tem um dinheiro lá fora com uma taxa de juros barata e coloca aqui no Brasil e rentabiliza com uma taxa de juros mais alta. Um exemplo bem grosso, imagina assim, aqui eu sou lá um George Soros, eu tomo dinheiro, né, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar lá, na Alemanha, a taxa de juros de 1,5%, 2%, né? Pego lá meio milhão de dólares, pego esse meio milhão de dólares com uma taxa de juros de 2%, coloco no Brasil a uma taxa de juros, né? Compro o título de tesouro, a uma taxa de juros de 12, 13%. Rentabilizo aquele dinheiro, bota ali 2%, eu ganhei 12%, eu pego o 2 daquele 2%, pago o meu empréstimo inicial, né? O meu financiamento inicial que eu tinha lá, e sobra 10, vou botar no bolso. Vou pagar imposto de renda? Paga imposto de renda lá, ainda vai sobrar um monte de dinheiro. Então, é um trade tranquilo, simples, fácil de fazer, que muito institucional grande faz. E o Brasil é um exportador de juros gigantesco quanto a isso. Quando isso acontece, na grande maioria das vezes, isso tende a pressionar um pouco o preço do dólar, porque, como eu já expliquei 50 vezes, quando vem institucional de fora, ele bate aqui na porta, né? Eu preciso investir em vocês. Para investir na gente, a gente fala, a gente trabalha com real. Fala, não, tem um dólar, então vai ali naquela barraquinha ali, vende o teu dólar e compra real e vem fazer o que tu quiser com o teu dinheiro. Bacana. E aí, quando ele vende dólar, acaba empurrando o preço do dólar para baixo. Obviamente que o Brasil também tem interesse que o dólar caia, porque valoriza o real. O Banco Central também dá uma ajudadinha nisso. E aí fica tudo certo. Então, a grande questão é, isso pode acontecer? Eu acredito que para um cenário do ano que vem seja interessante. A grande questão é o timing, acertar. Tem muitas coisas aí que não estão muito bons, não adianta só o juros, se fosse assim o pessoal estava na Argentina, né, colocando lá com taxa de juros a 50%, mas o risco lá é grande, então o pessoal não bota dinheiro lá. Então tem outros fatores ali que tem que se alinhar além disso. Tem que ter um risco previsível controlado, tem que ter uma taxa de juros interessante e um horizonte de tempo ali bacana, né? Então eu estou monitorando o dólar quanto a isso, porque a hora que eu enxergar, né, que quer dizer, eu enxergar, a hora que eu achar, né, enxergar a gente nunca enxerga, a gente sempre acha, achar que seja um ponto interessante ali, quem sabe eu começo a vender dólar. Imagina, se eu coloco aqui, pego num ponto bom, se o dólar testar esse topo, eu vender um contrato de dólar, ele começar a cair, vendo mais um ou dois, começa a cair, vendo mais um ou dois, daqui a pouco eu estou com 5, 6 contratos de dólar, se ele cai de 5,70 para R$ 5 em um período de um ano, vou rolando os contratos, eu consigo ganhar um bom dinheirinho, só fazendo um swing trade tranquilo, só carregando isso. E aí isso também me tranquiliza em algumas operações com commodities também, porque muitas são influenciadas pelo dólar, se eu estou posicionado no dólar e estou com um lucro bacana, eu tenho margem, né, para conseguir operar dentro das outras commodities ali que são dolarizadas. Então é tudo uma coisa leva a outra, né? A carteira começa a rentabilizar, começa a ficar bacana, a gente tem margem para trabalhar em outras coisas. Começa a ficar ruim, tem que tirar o pé do acelerador, que é o contrário do que muita gente faz. Começa a ficar ruim, quer fazer o quê? Meter mais marcha, para quê? Para tentar recuperar. O que normalmente o pessoal faz é isso. No day trade se vê muito disso. Então, começa a perder, começa a aumentar a mão para recuperar. Sendo que o que tem que ser feito é o contrário. Começa a perder, tem que reduzir a mão, porque opa, está fazendo coisa errada aí. Então, é isso que eu imagino. Dito isso, eu imagino que num cenário próximo, talvez ano que vem, talvez primeiro semestre, segundo semestre, por aí, a gente possa ter dólar, né, teoricamente caindo um pouco.
Quando e quanto? Não sei. Então, é só questão de monitorar aí. Por isso, por enquanto, estou de fora aqui, está subindo, quero vender, eu olho todos os dias. A hora que dá um ponto bacana, eu vou resolver firmar uma posição e assim a gente vai. Tem opções de dólar também, mas com uma liquidez horrível, 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 né? Mas por enquanto ainda não. Beleza? E o Ibovespa, para finalizar o vídeo, hoje um pouco mais curto, finalmente, né? O Ibovespa aqui no gráfico diário não está lá conseguindo romper aquela linhazinha de tendência. Bem que isso aqui não é uma linha de tendência, já rompeu na verdade, né? Mas vamos lá, vamos considerar ali, tá tentando romper aquela linha de tendência, não está conseguindo, então ele está voltando aqui. Se perder esse fundo, tem uma média, se perder a média, pode vir aqui até os 103, 104 mil pontos, se passar, vem aqui embora. Se passar, vem aqui embaixo. Pronto, acabou, está feita a análise. É isso aí, não tem mágica. Né? E se romper para cima, vem aqui. Deu, acabou. Então, ó, tracem aí, 114, 100, aqui, mais ou menos aqui, ó, 114, 115 mil pontos. Fundinho aqui no 105, 106. Uma média aqui embaixo, né, que está junto com esse topo aqui atrás no 105, 400, por aqui. Se perder aqui, vem aqui embaixo, mais ou menos no 104 mil. Depois testa o 100, depois o 93. Qualquer ponto no meio disso aqui é um ponto no meio. Os possíveis cenários aqui para fazer uma espécie de suporte ou resistência seria por aqui. Então, por isso que eu digo, análise técnica é difícil? Não, eu bati o olho aqui em 15 segundos, analisei Ibovespa. Né? E considerando que isso aqui é um gráfico diário, eu estou analisando aqui para alguns dias ou até mesmo semanas. Né? Agora, o que tem que ser feito aqui? Eu sei se vai subir ou se vai cair? Não. Qual é a probabilidade de subir e cair? Bom, isso a gente pode estimar. Agora, o que a gente tem que fazer? O principal, e isso pouco a gente fala, todo mundo adora falar de padrão, padrão de candle, padrão de figura. Ah, tá fazendo uma cunha, um topo duplo, um fundo duplo, um engolfo de alta, um engolfo de baixa, um cup and handle, um martelo, todo mundo adora falar padrão de candle, padrão de figura, um caminhão de coisa. Mas o que eu vejo pouca gente falando é como controlar o risco. Né? Eu não tenho que saber se o Bovespa vai cair ou se ele vai descer, ou vai cair ou vai subir. O que eu tenho que saber é o que? Se ele cair, o que eu faço? O que acontece com a minha carteira? O que acontece com meus ativos? Se ele subir, o que acontece? Se ele cair, o que acontece? Se ele subir, o que eu vou fazer? Se ele cair, o que eu vou fazer? É mais controlando o risco do que se expondo. Então, se eu estou posicionado, comprado, bem comprado, ele começar a cair, eu tenho que arrumar meu risco para chegar e travar uma perda e falar, daqui para baixo eu não perco mais. E se eu estou posicionado comprado e ele começa a subir, eu tenho que alinhar o meu risco da minha carteira ali para ficar posicionado e seguir esse movimento. Né? E se eu estou vendido, ele começa a cair a mesma coisa. Eu tenho que começar a empurrar para baixo, a direcionar minha carteira para baixo e falar, pessoal, o troço está caindo, vamos embora. E se começar a subir eu estou vendido, tem que falar, ó, fica aí, daqui não passa. Então é muito mais controlar o risco do que controlar, do que querer operar e ganhar mais. É que nem aquela planilha que eu falei no vídeo de ontem. Se eu botar lá R$ 150 de meta por dia para eu perder no day trade, que é o mais difícil de todos. Vou operar day trade, que é o mais difícil, botar 150 pila de meta por dia, pego 20 mil reais, coloco na corretora. Se eu fizer a mesma estratégia, eu só quero comprar fundo duplo depois que o mercado caiu bastante lá, já fez umas 2 ou 3 puxadas para baixo. Vou procurar só isso, vai dar poucas operações, gráfico de 5 ou 10 minutos, eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro. Agora, se limitando a perda em 150 pila por dia. 3 operações, o máximo que eu posso tomar é 3 stops e o máximo que eu posso perder por dia é 150 reais. O que chegar primeiro, acabou. Se eu tomar 3 stops e perder 50 reais, o problema é meu. Acabou o dia. Se eu tomar um stop e perder 150 pila, acabou o dia. Fazendo isso e respeitando isso, eu tenho certeza que vocês ganham dinheiro. Mas não vão ganhar dinheiro em uma semana, não vão ganhar dinheiro em um mês, não vão ganhar dinheiro em 2 meses. Vai demorar um tempo até começar a ganhar dinheiro. E aí, quando começar a ganhar dinheiro, né, depois de 3, 4, 5, 6 meses, começar a ganhar dinheiro, vão olhar e falar o seguinte, caramba, eu estou operando bem menos e estou ganhando muito mais.
Aí vai vir o Guilherme da vida falar, que nem o cara aquele do TikTok, vai fazer lá, fazer assim, né? Tipo, eu falei, é assim, não adianta querer fazer 1 milhão de operação por dia. Falei, o meu robô tá positivo, opera sozinho. Ele tá funcionando das 9 da manhã às 5 da tarde. Um mês fez 36 operações, né? Praticamente uma por dia. Quanta gente faz 30 num dia e perde? Ele fez 36 num mês. Teve um monte de dia que não operou. E teve dia que fez mais de uma. Então, é isso que eu digo. O pessoal tem que respeitar. Agora, o que que faz? Vai lá e coloca um dinheiro na corretora. Não coloca limite de perda. Perde infinito. Ganha pouquinho. Porque quando está ganhando, fala, eu vou garantir isso aqui porque o importante é ganhar. Então, quando perde, perde 500. Quando ganha, ganha 50. Opera 12 estratégias diferentes. Ah, eu vou comprar fundo duplo, eu vou vender topo duplo, eu vou comprar rompimento, eu vou comprar inside bar, eu vou comprar bebê abandonado, eu vou comprar martelo, eu vou comprar... Ah, tá fazendo um campeão reino, então eu vou comprar. Tá rompendo uma cunha, vou comprar. Fez um mastro de bandeira, vou comprar. Então tudo quanto é operação, eu compro. Todas elas funcionam, mas todas elas têm a sua probabilidade. A partir do momento que a gente coloca 5, 6, 7 estratégias diferentes, tu tem essa tua probabilidade diluída, né? E a tua margem de erro vai diminuir, vai aumentar. Logo, ou tu vai ter que esperar mais tempo para rentabilizar, ou tu vai ter que ter um capital muito maior. O que acontece? As pessoas querem fazer muito rápido, aumenta a mão, bota um capital pequeno, tá feita a cagada, um mês quebrou. Então é isso. O meu robô, ele opera uma estratégia. Uma estratégia. Por enquanto, aquele, eu quero fazer outros, mas eu estou sem tempo. Mas aquele que está funcionando já há mais de um mês e está positivo, está ganhando dinheiro, não está lá um absurdo, está por um contrato de índice, ele opera uma estratégia. Detalhe, ele entra na operação e tem alvo final, e stop gain, stop loss, não faz parcial. Até porque só é um contrato, né? Não tem nem como fazer parcial. E ele, melhor que eu queria falar, ele entra, stop gain no final, stop loss no início. Ele não carrega stop. Então, ou ele sai no stop gain, ou ele sai no stop loss, ou quando muda o contexto, né? Então, se continuar no mesmo contexto, ele não tem essa, estou ganhando, já vou proteger. Ele não protege. Se continuar no contexto de alta, ele está comprado, ele vai ficar comprado até bater no stop gain, ou até bater no stop loss, ou até ele enxergar que mudou o contexto da compra, agora acho que é venda. Então eu vou encerrar a posição. Aí ele encerra, muitas vezes acaba invertendo a posição. Então é assim que ele funciona. E é o que muita gente não consegue fazer. O pessoal, quando é aquela história, mais uma vez é intuitivo do ser humano. Quando a gente está ganhando um pouquinho, a gente quer botar no bolso de uma vez, porque a gente quer ter aquele prazer, né, de ganhei, ter realizar ali a felicidade, beleza, ganhei dinheiro, tô feliz. Mas quando a gente começa a perder, começa a andar para trás da posição, a gente não quer realizar o prejuízo porque a gente não quer sentir a dor de, puxa, perdi 70% em Magalu, que merda. E agora Magalu pode subir, eu vou ficar de fora. Então a gente fica naquele, não quer realizar, não quer sentir a dor. Então o prazer, rapidinho a gente já quer sentir o prazer, vai botar no bolso e falar, ufa, ganhei. Mas a dor a gente não quer sentir. E aí o que que acontece? O pessoal fica amarrado em IRB, fica amarrado em Oi, fica amarrado em Magalu, em Cielo, essas empresas tudo que estavam lá em cima, estavam comprados, não botava stop, o negócio caiu, eu falei, eu não vou vender. Eu sou o Warren Buffett brasileiro. Mini Warren Buffett. I like Warren Buffett. Vou comprar uma camiseta I love Warren Buffett. Warren Buffett style. Hashtag buy and hold. Hashtag só perde quem vende. É isso que o pessoal faz. Aí daqui a 10 anos tá tomando pau. Aí uma empresa quebra, aí a empresa fecha a capital, e aí a pessoa fica lá que nem o John Travolta naquele meme assim, olhando para um lado, pro outro, triste, Acontece. Não é porque são empresas boas que não dão problema. Pega, volta 20 anos atrás e pega quais eram os bancos grandes que tinham no Brasil. 20 anos, 30 anos atrás. Quantos eles estão vivos? Banco Pan-Americano, Bamerindos, né, Banco Nacional, lá do tempo do Ayrton Senna. Para quem não sabe, o Jornal Nacional da Globo leva o nome de Nacional porque ele era patrocinado pelo Banco Nacional e virou Jornal Nacional porque era o banco que pagava aquele programa. Para quem não sabe, William Bonner apresenta um programa
que foi, o nome dele foi originado de um banco, Banco Nacional. Para quem não sabe, tá aí, cultura. Né? O banco quebrou, o jornal ficou famoso e segue até hoje. E era um banco gigantesco, quebrou. E aí? Bamerinos, banco gigantesco, foi incorporado, comprado por outro banco, se não me engano foi HSBC, e as pessoas que tinham ações, que tinham ativos do banco, ficaram sem nada. Tem até processo falando disso. O Bamerinos, eu falei, Unibanco, Itaú comprou, virou a mesma coisa, virou Itaú. Então tem um monte de banco aí que simplesmente se foi. Mas o pessoal fala que não, empresa boa não quer. É só pegar quantas e quantas empresas, porque não sabe ver se é uma cesta. Então tá toda hora entrando empresa e saindo empresa. Algumas continuam lá em cima, as grandonas, Petro, Vale, né, algumas gigantescas, mas daí pega do meio para de baixo para a tabela, que dali muda um monte. Então não se iludam com esse negócio de buy and hold, buy and hold. Eu acho que no cenário atual, no mundo atual que a gente vive, o buy and hold não está com a bola toda que nem estava na época do Warren Buffett. Pelo amor de Deus, quando o Warren Buffett começou, não tinha nem bolsa, quase. Quer dizer, a bolsa tinha, mas era negociado no papel. Quando o Barsi, eu viver de dividendos do Barsi. Quando o Barsi começou, as negociações da Bovespa para ele mais 5, 6 pessoas sentado numa mesa, negociando ações de empresa no papel, no grito ali, não, eu quero aquela, não, tu compra de ti, eu vendo para ti. Ele sabia quem era o player da outra ponta da mesa, porque ele era um player e o outro cara era outro. É outro mundo. A liquidez era... Deixa eu ver se tem caneta e papel aqui. Essa era a liquidez que tinha. Né? Então, o cara ganhou dinheiro porque ele está desde o começo nisso. E aí, quando o Ibovespa caiu, quando ele estava lá em 90 e poucos, né? Quando teve o plano real, ele estava lá dentro. Quando teve a bolha lá do mercado japonês, ele estava dentro da bolsa, o mercado caiu, comprou mais meia dúzia de ação. Quando teve a bolha.com, o mercado afundou, ele comprou mais. Quando teve lá antes teve lá a eleição do Lula, fundou, ele comprou. E teve depois crise de 2008, super ciclo da China, nos dois ele comprou. Aí depois já mais novo, Dilma e tudo mais, ele comprou também. Ou seja, porque ele está desde o início no negócio. Então por isso que os dividendos dão certo, coisa, porque ele começou. Agora, vai entrar hoje, com o negócio alavancado, a coisa é um pouco diferente. Então tem que ter um pouco de parcimônia, um pouco de bom senso com esse negócio todo aí. Tá bom? Falei demais? Hoje era isso?